Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você ainda não viu o vídeo anterior que eu postei, dá uma olhadinha lá que tá bem bacana. E também, né, vai te dar um norte sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui ao longo dessas semanas, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo e deixe seu like. Bom, domingo foi um dos dias que o sentimento de solidão estava batendo a porta. E na verdade foi na quinta-feira, né? Eu já tava sentindo assim a energia um pouco mais baixa e tal. E aí eu já tava, né, intuindo, pensando em alguma coisa que eu poderia fazer, né, pra tá dando uma melhorada na energia, né? E aí no domingo eu fui ao parque. Foi o primeiro dia, né, que eu fui assim sozinha pra poder descansar mesmo, poder ter um momento ali a sós, porque geralmente mas eu ia pra correr e tal, às vezes, né, tirar o estresse da rotina, né, ao longo da semana. E foi muito louco, cara, porque sempre quando a gente para, assim, às vezes a vida pede, né, que a gente dê uma pausa pra perceber as coisas que estão ao nosso redor. E aí eu fui compartilhando, né, umas coisas com um amigo meu, coisas que eu tava percebendo, assim, e mínimo detalhe, sabe, sobre a imensidão das árvores, inclusive vou compartilhar depois lá no meu Instagram. E é muito bom isso, né, porque às vezes nosso corpo nos convida a reequilibrar e às vezes a gente fica, assim, tão no automático, né, com a rotina do dia a dia que a gente acaba nem percebendo as coisas ao nosso redor, a imensidão dos detalhes, sabe? E esse é um passo importante, né? Às vezes ali um momento de solidão, onde você se recolhe, você saber transformar isso em solitude, você conseguir aproveitar ali a sua companhia. Enfim, foi bacana, né? Estendi ali a minha canga, levei umas coisas para comer, levei um livro também, um livro que eu gosto muito, que eu ganhei ele de presente de aniversário. Comecei a ler ali, me senti, né, de volta, fui me reequilibrando e muitas das vezes o processo não é tão fácil assim, né? Eu lembro alguns anos atrás, onde chegava esse sentimento de solidão e eu não estava nessa jornada do autoconhecimento ainda e esse sentimento de solidão, assim, a parte ruim, né? Não sei se pode chamar assim, mas ele nos convida a nos conhecer, né? É um momento que a gente se internaliza, a gente olha para as nossas sombras e a gente tem que levar elas para a luz. E muitas das vezes a gente não quer fazer isso, sabe? A gente não quer estar na nossa companhia sozinho porque a gente tem medo de olhar para as nossas sombras, né? Ver que na verdade quando algo, né, no externo não dá certo pra gente, a gente sempre acaba culpando o outro, mas na verdade o maior vilão somos nós, né? Inclusive isso é um pedaço de uma música que eu fiz ano passado. Eu fiz essa música em julho, eu queria compartilhar ela com vocês também, que ela fala, né, sobre esse processo antes de eu saber transformar, né, o sentimento de solidão em solitude. Muitas das vezes a gente acaba cedendo às vontades do outro, porque, né, na verdade, assim, foi até uma frase que eu escutei e nunca mais, assim, saiu da minha cabeça, que solidão é falta de si mesmo. Então, assim, para você se encontrar, né, ao invés de você acessar lá o seu íntimo, você fica refém, né, das opiniões alheias, né, do que as pessoas vão achar, enfim, por medo da rejeição, por medo de você não se sentir aceito, por medo de você ser abandonado de fato, né? Mas na verdade, o medo da solidão não é de ficar sozinho. O medo da solidão é de ser abandonado e muitas das vezes a gente que se abandona primeiro, entende? A gente que abandona a nossa essência, a gente que abandona os nossos valores. E é difícil a gente enxergar isso porque a gente tem muito medo, né, desse processo de ficar sozinho, para se recolher, para olhar para as nossas sombras e levar elas para a luz, né? É muito ruim você reconhecer que você é o maior vilão da sua história, sabe? Você reconhecer que tem algumas sombras aí que precisam ser curadas e o processo de cura dói. E é por isso que muitas das vezes a gente prefere externalizar isso, né? Buscar coisas fora, quando na verdade a resposta mora aqui dentro, né? E aí é sobre isso, né? Quando você passa a focar, né, no ponto certo, né, que cada um tem suas questões.
né? Seja um trauma de infância, enfim, uma dependência emocional, que inclusive vai ser o próximo tema do vídeo. Enfim, né? Cada um tem seus motivos. E a música, né? Ela representa isso quando eu deixei de focar um pouco em outras coisas, em coisas que eu queria muito ter o controle, eu ficava sempre frustrada quando algo não dava certo da forma que eu queria. E a gente tem muito disso, né, de querer ter o controle de tudo. Inclusive, isso é um dos 3 pilares, né, que o ego precisa, da zona de conforto, a aprovação e o controle de tudo. Então, assim, muitas das vezes quando algo não sai como a gente gostaria, aí a gente fica frustrado, aí a gente começa a colocar a culpa no externo, porque é culpa do outro, porque é culpa disso e daquilo. Mas na verdade não, né? O maior vilão somos nós. Bom, e a minha música, né, ela foi num momento também que eu me recolhi, e aí, né, conversando assim com Deus, no meu íntimo mesmo, eu falei assim, eu preciso escrever sobre algumas coisas e... Nossa, eu lembro até hoje, eu chorei horrores, enfim, peguei o violão e fui compor. E aí, né, ela começa assim, te convidei para entrar, tu entrou, te convidei para morar, tu morou. Reacendeu a chama de um coração que já não tinha nada. Esse pedaço, ele fala, né, quando eu parei de focar nas coisas externas e eu foquei na raiz, né, no que realmente precisava ter um foco. E muitas vezes, né, quando a gente sai nessa busca desenfreada para preencher o vazio que tá dentro da gente, Deus tá ali, né, olhando pra gente, falando assim, filha, calma, eu tenho tudo que você precisa, sabe? Tipo, você chega a mim primeiro, escuta o que eu tô te falando, sabe? Escuta a sua voz interior. E depois que a gente entende, né, que tem como transformar esse sentimento de solidão em solitude, a gente entende que a vida ela é repleta de altos e baixos, né, que muitas das vezes coisas darão certo da forma que a gente espera e muitas das vezes não. E nem sempre isso significa que não deu certo, né, não deu certo da forma que a gente queria, né, da forma que a gente criou a expectativa de que aquilo fosse certo. E a gente entender esse processo é uma forma de cura também. A gente entender que a gente vai se sentir perdido e se sentir perdido faz parte do caminho também, mas o importante é você ter um lugar, né? Seja ele externo ou interno, assim como o parque, né? Ele me traz uma expansão maior, né? Eu consigo ter o meu equilíbrio ali, ouvir mais a minha intuição, mas além de um lugar externo, é saber que você tem um lugar interno, né? Para você chegar, para você sentir ali tudo que você precisa sentir e assim poder, né, continuar ali na autodisciplina, em rumo à sua evolução.